exige uma disciplina gigante para que você consiga conciliar a tua vida pessoal ali com as tuas tarefas profissionais. Fala galera, está começando mais um CompilaCast, seu compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia. E aqui a gente está para fazer mais um debate, né, daquele que todo mundo gosta, todo mundo que ama. Vamos falar hoje sobre home office ou trabalho presencial, um tema que agrada muita gente e a outros não. E espero que vocês gostem muito do debate que a gente vai ter aqui hoje. E como convidados especiais, nós temos duas pessoas inaugurando aqui nesse podcast, que é o nosso querido Jaelson. Por favor, se apresente. E aí galera, me chamo Jaelson, sou desenvolvedor front-end e espero que neste bate-papo aqui a gente possa se debruçar desse tema que é tão polêmico. É demais, né? E também a gente tem, inaugurando, o João. O João, se apresente também. Olá, ouvintes do CompilaCast. Eu sou o João, sou auxiliar de marketing, sou podcaster, sou roteirista, sou escritor, sou cineasta e sim, eu durmo muito mal. Espero poder acrescentar bastante à nossa ideia. E aí galera, aqui é Leonardo e home office na maioria das vezes atrapalha a produtividade. Eita, ele já chegou jogando os fatos aí, né? Assim, a realidade, gente, é que o home office no Brasil já está presente há muito tempo, né? E realmente é um dilema. Muita gente é a favor e outros é contra. Então, se você quer ouvir as opiniões e fazer também a sua crítica sobre isso, você pode continuar escutando o nosso podcast e lembrando que os links dos nossos canais estarão todos na descrição. Fique aí ligadinho que vai começar mais um CompilaCast. Bom, galera, principalmente nesse contexto que a gente ainda está passando, que é o pandêmico, a gente teve que forçadamente, a maioria das pessoas, né, fazer um trabalho home office. Jaelson, tua visão como desenvolvedor, com outros empregos também que você já vivenciou, como você se sentiu e quais são os fatores negativos que você viu de fazer um home office? Nesse período de pandemia, quando foi ingressado nessa questão do home office, meio que eu puxei muito para o lado fantasioso. Vai ser tranquilo, eu vou conseguir ser produtivo, eu vou conseguir terminar minhas tasks de maneira ágil e ficar com muito tempo livre. Só que pelo contrário, meio que tipo, no decorrer dos dias que foram passando, aquela vontade, aquela meio que a comunicação que eu tinha com os companheiros de equipe não era tão assídua, entendeu? Não era tão presente como era quando envolveu a questão presencial. E nesse ponto foi o que impactou muito, entendeu? Meio que fora as desvantagens de você está trabalhando ao lado familiar, as pessoas costumam atrapalhar muito porque não entendem que você precisa do seu espaço, você precisa estar ali de maneira focada, né? Sem interrupções. Sim, sem interrupções, sem ninguém falando muito no seu ouvido. Isso acabou dificultando muito nesse processo de adaptação com o home office. Então, para ti, tu acha que entre trabalho home office e trabalho presencial, você prefere presencial? Eu vejo que tem um bom senso, sabe? Você consegue ser produtivo em home office, porém, você perder todo aquele engajamento, aquele boca a boca, você conseguir conversar com as pessoas, isso é algo que tipo, não pode ser perdido, entendeu? E quanto mais isso for avançando, pode ser muito prejudicial com o tempo, a longo prazo. Puxando um gancho aí da fala inicial do Jaelson, eu acho muito interessante quando ele fala que para ele foi muito fantasioso essa ideia de trabalho home office, e é justamente isso que acontece. Por exemplo, no meio do desenvolvimento, acontece muito a gente pintar aquele quadro de que o home office é a melhor coisa que existe, porque você vai trabalhar do conforto da sua casa, perto das pessoas da sua família, e isso acaba sendo até interessante, mas a gente não vê muitas vezes que o home office ele exige um nível de esqueci a palavra. Autocontrole, um nível de autocontrole, de organização, entendeu?
Tem muito disso. Um nível de disciplina. Então, exige um nível de disciplina gigante para que você consiga organizar suas tarefas diárias, dar atenção para a sua mãe que está falando com você, fazer carinho no seu cachorro. Então, assim, exige uma disciplina gigante para que você consiga conciliar a tua vida pessoal ali com as tuas tarefas profissionais. Eu também concordo nesse fator, o fator de você ter pessoas da sua família, amigos, animais de estimação em casa que podem sim tirar sua atenção, é um fator que é ruim. Mas ao mesmo lado, eu queria ver que isso também pode ser uma coisa boa, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está presencial na empresa, na firma, assim como quem quiser chamar, e às vezes a gente precisa de um momentozinho levantar, ter uma distração, porque não está, enfim, não está conseguindo render ou está com bloqueio criativo. E isso acaba sendo um lado bom também, né? Mas realmente são duas vertentes. Eu acho que depende muito do ambiente, né? Depende de como é a sua casa, de como é o seu local de trabalho, tudo isso influencia bastante. Sim, concordo completamente. E eu acho que esses momentos de distrações, eles têm que ser levados para dentro da empresa e não para fora dela. Eu acho que o cenário ideal seria que a empresa conseguisse trazer a ideia do home office para o trabalho presencial. Eu sei que isso parece um pouco distante da realidade que a gente encontra na maioria das empresas brasileiras, mas se a empresa consegue fazer o colaborador sentir-se à vontade, certo? Dentro da empresa presencial ali, do espaço físico, eu acho que ela vai ganhar nos dois pontos. Porque, como o Gelson falou, essa interação olho no olho, onde você precisa interagir com um colega de trabalho, você fala ali naquele momento, em real time, tecnicamente falando, eu acho que isso enriquece muito o aprendizado de todo colaborador, enriquece muito o crescimento profissional. Verdade. Ah, e tem outra coisa, né, gente, que a galera costuma confundir bastante, é a diferença de trabalho remoto com home office. Home office, de fato, é aquele trabalho feito em casa. E o trabalho remoto, você não precisa necessariamente estar em casa, é um trabalho que você pode fazer de qualquer outro lugar. E aqui a gente está fazendo esse comparativo, né? Não, a gente não está falando de trabalho remoto, a gente está falando especificamente de home office, por isso que a gente está levantando essas questões de ter família, de ter amigos, de ter cachorro, gato, Isso, enfim, tudo que você imaginar que possa tirar o seu foco. isso acontece, essa diferença se torna muito óbvia da maneira que a gente precisou introduzir o home office no Brasil com pandemia, porque aí todo o trabalho de alguma maneira teve que virar home office. Quando a gente teve que transformar milhões e bilhões de possibilidades de emprego em home office. E aí colocar todo mundo dentro de casa porque ninguém podia se ver mais. Então, juntar essa ideia, que é uma boa ideia, mas transformar isso como obrigação, e com pessoas que talvez não tinham entendimento para a possibilidade de home office, pode também ter atrapalhado um pouco. E lembrando aqui uma coisa engraçada, né? Quando a gente fala, é home office e tal, eu lembro que desde antes da galera ter que trabalhar em casa, né? O pessoal que não conhecia esse conceito de home office, muitos amigos falavam e tiravam onda dizendo assim, eu adoraria trabalhar como você, home office em casa, a hora que quiser e tal. Eu digo, minha gente, como as pessoas têm uma noção de home office diferente, né? Porque não é assim, realmente não é esse mundo cheio de arco-íris que a galera pensa que é. Tipo, eu sou home office, então vou acordar a hora que eu quiser, fazer tudo a hora que eu quiser sempre. Não é assim, é como o Leonardo disse, a gente tem que ter uma disciplina. E é justamente esse alinhamento, né, que a gente geralmente tem no ambiente presencial, que é o desafio de ter no home office. Se torna uma tarefa assim muito complicada quando você em casa não tem um ambiente bom para trabalhar. O que é que a gente pode entender por ambiente bom? É a sua mesa de trabalho, um local fechado, um local que ninguém lhe interrompa a hora que quiser, é um local ventilado, no qual você possa se sentar de uma maneira que, né, não prejudique, não faça você procrastinar, enfim. Tem que basicamente simular mesmo um local de trabalho dentro da sua casa, para que realmente isso funcione. Sim, verdade. E só complementando a fala da Jayara, quando ela fala a respeito de disciplina, o home office foi incorporado de tal maneira aqui, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro,
que as pessoas ficaram à mercê de tipo, eu vou ter que ter um excesso de trabalho, eu vou ter que ser produtivo, eu vou ter que cumprir várias horas para me conseguir render e tipo manter o emprego, que acabaram te impactando psicologicamente essas pessoas, ou seja, nunca faz bem o excesso de trabalho. Tipo, isso é algo a ser visto e a ser debatido muito sério. Verdade, viu? É uma coisa também que veio até para desmistificar, porque a galera pensa que home office trabalha menos. Mas muitas vezes o que a gente vê é que não é todo mundo, não é toda empresa que tem esse preparo para controlar a quantidade de trabalho que cada funcionário faz, né? Então, às vezes, assim, eu já tive relatos de amigos, e inclusive, que falaram de como que estava sendo chato para eles trabalhar home office devido à falta de controle de cobrança, de mandar mensagem no WhatsApp. Logo no início da pandemia, eu trabalhava em um outro local, que a gente não precisa mencionar, mas que a ideia foi justamente essa. A gente precisou implantar home office, mas ninguém estava de fato preparado para a implantação do home office. Inclusive as pessoas que estavam em papéis de comando. E aí o que acabou acontecendo foi isso. De a pessoa que está acima achar que porque todo mundo está em casa é mais tranquilo, é mais maleável, e aí as regras de convivência pararam de existir. Não tinha mais necessariamente um horário de entrar e de sair do trabalho, não tinha mais necessariamente uma rotina a ser seguida, quando não é porque você estava em casa que você estava fazendo menos. E aí aconteceu de todo mundo precisar fazer mais de maneira não tão produtiva. Exatamente. Isso é extremamente interessante o que o João está falando, porque assim, a ideia de home office tem que ser uma via de mão dupla. Se a empresa ela pretende colocar home office como cultura, ela já precisa ter uma cultura consolidada que permita a adoção do home office, porque não adianta uma empresa que tem uma visão totalmente tradicional de trabalho querer empurrar a goela abaixo o home office, sendo que o home office ela já não faz parte de uma cultura tradicional de emprego. Então, assim, pegando a ideia ali de trabalho remoto e trabalho home office, que a Jaira falou, é interessante porque, assim, a dica que eu daria para uma pessoa que trabalha hoje home office é que transforme esse trabalho em um trabalho remoto, não só home office. Procure ambientes como espaços de coworking, que são espaços de trabalho compartilhado ali, para que você tenha a interação com outras pessoas, até de outras áreas que não seja a área que você trabalha, para que você consiga também desenvolver uma soft skill que esteja relacionada ali à integração com pessoas, à conversação, à desenvoltura na hora de você apresentar alguma ideia. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento profissional de qualquer área, não só da área de tecnologia. É verdade, cara, eu concordo demais com o que o João falou, porque tem uma confusão mental aí de empresas tradicionais que acham que trabalho remoto é só simplesmente ir para casa e pronto. Não precisa pensar num processo melhor, numa logística melhor. E não é assim. A gente viu estampado aí em todo mundo, todas as áreas e mercados, que não é só simplesmente dizer vamos trabalhar em casa. Não, tem que pensar como vai cobrar, como vai ser as entregas, como serão as reuniões, quais os canais que serão utilizados, quais os horários que vão fazer isso. Então, e que é uma forma totalmente diferente do presencial. No presencial, eu acho que é bem mais fácil, inclusive, de conduzir essas coisas do que você conduzir pelo meio digital, justamente pelos fatores externos, né? Tipo, tem fator internet, tem fator família, tem fator N fatores que podem atrapalhar. Só que assim, ao mesmo lado do que a gente está falando que o home office nem sempre essas mil maravilhas, mas por outro lado ele também pode trazer benefícios. Enquanto que algumas pessoas se sentem menos produtivas em casa, por esses fatores que a gente já falou antes, tem pessoas que se sentem mais produtivas. Talvez, aí vamos pensar aqui, por que será que elas se sentem mais produtivas? Talvez justamente porque elas têm um ambiente propício a isso, ou porque elas sejam pessoas que já se sintam melhor assim, sozinhas, né, focadas, sem pessoas próximas a elas, sei lá, passando, andando no mesmo ambiente. Tem pessoas que são assim. E eu, inclusive, Jaiara, tem momentos que eu sou dessa forma. Eu preciso estar num ambiente fechado
sem muita gente, para não tirar meu foco de jeito nenhum, quando eu preciso fazer uma tarefa mais difícil, né, mais árdua. Então, realmente, é aquela grande resposta para tudo, depende demais. Depende. Assim, defendendo um pouco o lado de que home office ele pode afetar diretamente a produtividade do colaborador, eu falo assim, que de fato depende, mas eu acho que se a empresa ela conseguir ter também um ambiente onde o profissional, o colaborador, ele pode, de alguma forma, ficar só e trabalhar só, trabalhar um pouco mais focado ali, eu acho que isso pode também resolver esse problema. Aquele pensamento de trabalho presencial, mas aquele trabalho presencial flexível. É aquela mudança, realmente, do super tradicional, aquele ponto que Exatamente. você tem que bater de hora X até a hora X. É um lugar que ninguém pode interagir com ninguém, que geralmente empresas grandes e tradicionais faziam assim, né, as antigas. Não sei se elas já estão mudando, mas é cada um fechado na sua caixinha, não pode falar com ninguém, não pode respirar, enfim. Esse modelo está super atrasado. E se alguém ainda estiver implantando ele, eu acho que eles estão perdendo muita coisa, né? Quando o espaço de trabalho ele procura imitar o conforto ou, como é que eu posso dizer, os benefícios que um home office às vezes traz, acaba sendo bem melhor que o home office. Tanto que a gente vê hoje as grandes empresas, principalmente na área de tecnologia, investindo pesado num ambiente colaborativo mais amigável, né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar dos escritórios da Google, né? Tem jogos, tem bicicletas para você andar, tem lugares para você se distrair quando você precisar, mas ao mesmo tempo tem os lugares que você pode ficar lá, concentrado, trabalhando, enfim. Esse é um modelo de trabalho flexível. Já teve gente que percebeu que a felicidade do colaborador e o conforto do colaborador faz uma diferença enorme na produtividade. A gente, de novo, voltando à pandemia, mas a gente teve que obrigar todo mundo a trabalhar de casa, e isso não significa uma pessoa sozinha em casa, significa a família inteira trabalhando de casa e sendo cobrado em casa. Então, se torna um ambiente mais estressante, se torna um ambiente menos produtivo, contraprodutivo. E aí, quando você tem um ambiente presencial que entrega esse conforto, essa flexibilidade e essa, eu vou usar o termo alegria, você consegue ter um colaborador que produz mais, porque ele se sente melhor. E isso influencia diretamente, a gente vê por experiência própria, né, na forma como a gente veste a camisa da empresa, como a gente respira a cultura da empresa, né? Quando a gente tem esse contato com os nossos colegas, com o nosso ambiente, a gente vê que a forma como a gente encara o nosso trabalho é bem mais humana, é bem mais assim, nossa, nós somos um time de fato. Não sou apenas uma pessoa aqui executando uma tarefa que não importa para ninguém, entendeu? Eu acho que o principal ponto de você amar um trabalho presencial flexível, lógico, não estou falando do trabalho tradicional, estou falando do trabalho presencial flexível, com um bom ambiente, é você poder ter essa troca de cultura, de experiências com seus colegas, com seus superiores, enfim. Para mim, não há nada que pague. E assim, levando em consideração um pouco a parte da tecnologia, de empresa de tecnologia, eu acho que o trabalho remoto, ele fica bastante mais simples porque a gente acaba conseguindo gerenciar um pouco mais isso, né? E a gente vê que a maior parte das empresas que têm trabalhos remotos, e aí nota que eu estou falando trabalho remoto e não home office, a maioria das empresas que têm esse tipo de trabalho remoto, geralmente elas contam com um escritório físico para que as pessoas interajam de forma presencial, para que aconteça essa troca de conhecimento ali, mais uma vez utilizando o termo real time, né? Então, eu acho que isso é muito enriquecedor. E aí o Jaels pode até falar um pouco mais sobre isso, ele que é desenvolvedor, e aí ele pode até contar algumas experiências que ele já teve nesse sentido. E também, assim, por que é mais simples para um desenvolvedor trabalhar remoto, trabalhar de outro local, do que um profissional, não sei, de outra área, por exemplo? No que diz respeito ao setor de tecnologia, é bem mais prático, no ramo da programação em si, é bem mais prático você conseguir trabalhar remoto. Por quê?
Porque você consegue marcar reuniões com clientes, reuniões com gerentes de projetos, e você consegue entender o total contexto do projeto em si que você está inserido, entendeu? Tem vários outros tipos de vantagens que podem agregar nesse trabalho remoto no que diz respeito ao desenvolvedor, mas um dos principais é exatamente isso. Tipo, nós como já estamos engajados no meio da internet, comunicação, reuniões, entre outros, fica muito mais fácil você entender as coisas, de você ser produtivo, de você conseguir ajudar seu companheiro de equipe, coisa que, se fosse em determinada área ou ramo, seria bem complicado você conseguir fazer esse alinhamento e dar esse help, entendeu? A esse indivíduo. É extremamente interessante o que o Jess falou, porque geralmente empresas de tecnologia, ela tem essas abordagens de trabalho remoto, onde elas terão espaços físicos para que as pessoas interajam, porque a gente sabe que uma das soft skills que a gente menos encontra no meio do desenvolvimento é justamente essa capacidade de integração, essa capacidade de comunicação. E a gente precisa tirar isso da cabeça do desenvolvedor, achando que o desenvolvedor não precisa se comunicar. O desenvolvedor ele precisa se comunicar, ele deve se comunicar, porque isso vai ajudar meio que 100% a evolução profissional dele. E aí, voltando para a frase inicial que eu disse lá no meu bordão desse episódio, onde o home office ele atrapalha diretamente a produtividade do profissional, do colaborador, e a gente vai colocar o depende, porque eu acho que esse podcast ele tem a ideia justamente de responder algumas perguntas, mas coloca alguns questionamentos. E aí depende que essa produtividade vai ser atrapalhada pelo home office, porque a empresa que está gerenciando esse profissional precisa ser uma empresa que tem uma cultura adequada, que essa cultura sustente esse tipo de trabalho, esse tipo de alocação. E aí é por isso que surge a ideia do squad. Quando você tem uma empresa que já tem uma cultura bem consolidada, que já tem um profissional alinhado culturalmente com a empresa, e esse profissional ele consegue entender que ele precisa entregar, que ele precisa se integrar com os outros profissionais, o trabalho remoto, ele e o home office inclusive, ele não vai atrapalhar de forma alguma a produtividade. E aí a gente vai ter equipes autossustentáveis, equipes multidisciplinar e equipes alocadas de forma remota que conseguem fazer muita entrega de valor ao cliente. Ah, com certeza. Inclusive, a gente vivencia isso, né? Hoje, porque a gente sabe que não são todas as empresas que têm os recursos suficientes para implantar um setor completo dentro da própria empresa. Então, às vezes, as empresas acabam recorrendo à contratação de times, né, de squad, que trabalhem remotamente para elas, de outros lugares. E esses times podem ser gerenciados por outras empresas, como é o caso, por exemplo, que a gente trabalha aqui, né, também na Paguru. Mas, enfim, é outra modalidade que a gente viu que, principalmente depois desse contexto que a galera precisava de uma solução rápida, eles estão cada vez mais adotando. Isso já entra, Léo, em mais um benefício, né, que o trabalho remoto e também o home office traz, que é o menor impacto ambiental, por exemplo, devido à redução de deslocamentos, otimização e economia para as empresas. Querendo ou não, isso também traz uma qualidade de vida um pouco melhor, menos estresse, quando a gente vai analisar a questão de deslocamento, né, de pessoas. O espaço físico não vai interferir mais, então tem a possibilidade de contratar profissionais de diferentes expertises, não importa de onde eles estejam. Realmente isso a gente vê que tem inúmeros benefícios. Exatamente. Tipo, por exemplo, soft skills, que é essa palavrinha que está sendo muito utilizada, está sendo muito debatida nos dias atuais. A comunicação é algo crucial no que diz respeito a um desenvolvimento de software. E isso não poderia faltar numa cultura de uma empresa, né? Ela querer atrelar, querer motivar cada vez mais seus colaboradores a buscar, entendeu? Adquirir essas soft skills de comunicação. Por quê? Porque às vezes muitas empresas acabam contratando profissionais que não fazem parte de um squad, por exemplo. Isso acaba impactando nesse tempo de adaptação, esse tempo de você conseguir se comunicar bem, ficar mais à vontade entre parceiro de trabalho,
E isso tudo influencia na entrega final, ou seja, quando você tem um squad que já foi treinada, entendeu? Que a empresa já tem essa cultura de colaboração, de comunicação já bem engessada, fica muito mais fácil de você conseguir um processo mais rápido no desenvolvimento, na busca e correção de determinadas soluções. Galera, e assim, eu também tenho uma coisa para falar, porque eu já vi colegas e inúmeras pessoas também chegam até a mim, porque sabe que eu sou da área de tecnologia, me ajuda com tal ferramenta, eu não sei usar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não sei marcar uma reunião online. Cara, é incrível o quanto que as pessoas ainda se recusam a usar as ferramentas que a gente tem. Se você que está escutando esse podcast, você ainda tem essa trava, né? Tipo, se liberta, usa a tua internet para você aprender a, sei lá, marcar uma reunião no Google Agenda, fazer uma videochamada no Google Meet. Isso aí só vai fazer com que você se destaque ainda mais no mercado. Não tenha resistência às tecnologias, que elas estão aqui para ajudar, elas não estão aqui só para substituir. O que eu falo para muita gente? A tecnologia, ela vai substituir aquelas pessoas que se recusam a usá-las. Então, se você é uma pessoa que não quer ser substituída pela tecnologia, você tem que andar de mãos dadas com ela. Também já era. Só complementando, se a empresa não deu as opções de tecnologias novas, dê essas opções, mostra a ela quais são as novas técnicas, as novas ferramentas da empresa também, a sua casa, faça disso tudo o seu time. O recado que eu queria deixar para todo mundo é, quando as empresas proporem tecnologias novas para a gente usar para home office, para trabalho remoto ou para trabalho presencial também, porque é uma coisa que a gente vê assim muito frequente. Porque a gente fica muito preso nas maneiras antigas e esquece que existem as possibilidades. O ouvinte pode, de onde quer que ele seja, pode estar muito bem pensando que a gente é um bando de louco falando utopias. E quando o contrário é que é uma utopia maior, sabe? É achar que essas maneiras antigas, retrógradas e claramente travadas no passado é que vão continuar funcionando quando a gente tem tanta ferramenta, tantas possibilidades, tanta gente empreendendo e inovando na atualidade. Então não tem por que a gente fechar a nossa mente para isso tudo. O conselho que eu daria para um empresário que está escutando o CompilaCast é que às vezes você não precisa mudar a cultura da sua empresa como um todo para que você tenha um time alocado remotamente, um time trabalhando para gerar valor para a tua empresa. Já existem modelos de negócio onde você pode contratar empresas e essa empresa ela aloca um time para trabalhar para você e para fazer uma entrega específica ou entregas específicas, que é um modelo chamado Square, certo? É um modelo já consolidado pelo Spotify e é extremamente interessante porque às vezes não compensa você mudar a cultura da tua empresa para que você tenha profissionais remotos e às vezes custa muito caro você trazer profissionais que têm uma cultura um pouco mais remota, um pouco mais home office, digamos assim, para dentro da tua empresa. Então, às vezes, é muito mais interessante tu contratar um squad, uma equipe autossustentável ali, e já existem empresas que fornecem isso para que você consiga entregar valor no teu produto, no teu projeto, no teu serviço, de forma que essa equipe vai trabalhar de forma remota para você, já vai ser uma equipe validada por empresas que têm uma cultura que propicia esse tipo de trabalho e que vai ser validada também a questão das técnicas profissionais para ter esse tipo de trabalho remoto. Como conselho, assim, como profissional, eu recomendo muito que vocês trabalhem bem a sua inteligência emocional. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente no seu crescimento profissional. Vocês vão precisar se adaptar a diversos ambientes, vocês vão precisar se adaptar a diferentes pessoas, entendeu? Isso vai impactar diretamente no seu processo, no seu desenvolvimento. Ou seja, trabalhar soft skills é algo crucial nos tempos atuais. Perfeito, Jaelson. E como isso é sempre um caminho de vias duplas, a empresa ela precisa propiciar para o colaborador esse tipo de auxílio, esse tipo de desenvolvimento de inteligência emocional. A empresa ela precisa desenvolver as soft skills do colaborador, ela precisa
dá treinamentos de comunicação, dá treinamentos relacionados a integrações com equipe, dá treinamentos de gestão. Todo profissional ele precisa saber um pouco de gestão, porque ele precisa autogerenciar, então ele precisa saber gerenciar o tempo dele, e é extremamente interessante que a empresa ela propicie isso para o colaborador, para que a gente tenha, de fato, equipes autossustentáveis. E aí sim a gente teria um trabalho remoto sendo feito com excelência. Então, galera, olha só o que a gente viu aqui hoje. A gente viu pontos positivos e negativos, né, do home office e do trabalho remoto. Para algumas pessoas a gente sabe que realmente é difícil. Por isso que foi muito válida, acredito, na minha visão, né, o que o Leonardo falou. Principalmente para a gente que é da área de tecnologia, né, para empresas que procuram profissionais de TI, ele já tem essa solução de buscar empresas que já são especializadas em alocar times que sabem trabalhar remotamente. Essas empresas, sim, que têm esses times, já sabem como implantar uma cultura boa, uma cultura de engajamento, como investir psicológico, né, desses profissionais e saber como realmente conduzir os projetos de fato. No geral, não importa qual seja o tipo e a área da empresa, eu acredito que o futuro, eu vou falar o futuro, mas é algo que já deveria estar sendo pensado para muitas pessoas, que tem que ter uma forma de trabalho híbrida. E eu não estou falando do setor TI, eu estou falando de todos os setores, todos. Tem que ter essa forma do funcionário poder, por exemplo, um dia trabalhar de casa. Lógico que eu sei que tem algumas particularidades, né, que não tem como ser feito de casa, por exemplo, em indústrias, mas a maioria dos outros escritórios poderiam pensar numa maneira mais flexível. Mas lembrando que não levar sempre ao extremo, não é só ser home office e nem é só ser presencial, mas procurar uma maneira híbrida de deixar com que seus funcionários trabalhem bem, né? E bem feito. E quando a empresa não sabe como conduzir isso, deixa isso para quem ela sabe. E é isso, galera. Esse foi mais um CompilaCast para vocês, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os links estarão na descrição do nosso podcast. Esperamos que vocês também deem os feedbacks do que vocês querem escutar, se vocês gostaram ou não, é muito importante para a gente. Um beijão e até a próxima!